Boa tarde a todos. Hoje é um dia especial para nós. Nós, da direção do trabalho do sábado, agradecemos a todos que nos acompanham aqui pessoalmente, via internet, porque nós completamos um ano de trabalho. Nosso trabalho, durante esse um ano, foi um trabalho realmente produtivo, progrediu bastante, como assim havia de ser, né? E ele foi, e nós só esperamos que ele continue crescendo, e para isso nós contamos com a colaboração de todos vocês, vocês que estão aqui, vocês que nos ouvem via web, enfim, né? Sempre é uma maneira de estarmos juntos, de estarmos aprendendo, e nós agradecemos imensamente que continuemos unidos, nem que for em pensamento, né, gente? Antes de iniciarmos, nós gostaríamos de lembrar que foi dentro deste trabalho de sábado também, que nós começamos o trabalho de distribuição de café, leite, suco e lanche para os desabrigados, tá? Esse trabalho, eu não me recordo bem, Márcio, você se recorda mais ou menos quando ele começou? Acho que foi na metade do ano passado, né? Foi em meados de julho, junho, mais ou menos. E também é um trabalho que cresceu bastante, o pessoal nos procura, tanto para doações como para o trabalho, né? Aqueles que não participam de uma forma, participam de outra, enfim, o trabalho, todos sabem que ele existe. E foi uma iniciativa de alguns trabalhadores do sábado que convidaram a outros e o trabalho está aí, né, gente? Hoje, particularmente, dia 7 de fevereiro, nós lembramos a desencarnação em Natal, no Rio Grande do Norte, da poetisa Alta de Souza. Alta de Souza, é até bom lembrar, em alguns centros espíritas que comemoram dentro da primavera, no mês de setembro, relembram Alta de Souza. Na verdade, eu particularmente não sei dizer se ela tem algo a ver com setembro, mas eu já tive contato com algumas casas que comemoram o mês Alta de Souza em setembro. E é um mês onde se fala da poesia. É muito interessante. Aqueles que tiverem a oportunidade, quando ouvirem falar algo a esse respeito, não deixem de ouvir, porque é muito interessante nós enfocarmos esse tema dentro da doutrina espírita. É algo assim que nos foge ao conhecimento, muitos detalhes ligados a esse assunto, adaptado à doutrina espírita. Não percamos essa oportunidade, que ela é muito interessante. Vamos, então, levando o nosso pensamento até Deus, nosso Pai. Através de Jesus, o nosso Mestre. Esta imagem que nos transmite a paz, o equilíbrio interior e tudo o que há de melhor. Com a companhia dos amigos da espiritualidade, que sabemos sempre estarem presentes entre nós, para o trabalho no nosso dia a dia, principalmente quando nos juntamos em pensamento e em coração. É assim. Neste clima que nós vamos abrindo todo o nosso entendimento, toda a nossa condição de assimilação, para que possamos conhecer um pouco mais através da palestra da tarde de hoje. Aquela página evangélica que faz com que possamos galgar um degrau a mais na nossa escala do progresso. E assim, companheiros, nós vamos dando início à nossa reunião de hoje. Que assim seja. Nós convidamos o Alexandre para vir fazer a palestra para nós. Até eu brinquei com ele e falei que ele vai fazer a palestra de aniversário do trabalho. O tema de hoje é do livro Pão Nosso e tem como título Pecado e Pecador. Alexandre, seja feliz.
Boa tarde a todos. Como a nossa amiga já falou, hoje o tema é retirado do livro Pão Nosso, ditado pelo nosso amigo Emmanuel, psicografado pelo médium Francisco Cândido Xavier. Ah, não? É o item 122, chama Pecado e Pecador. Antes de adentrarmos a própria lição mesmo, vamos refletir um pouco sobre a palavra pecado, de onde ela veio, o que significa para nós pecado, o que seria pecado para nós. O pecado, se você olhar a Bíblia, nós podemos encontrar, ela é oriunda do tempo de Moisés, quando ele retirou o povo hebreu do Egito, e eles estavam vagando pelo deserto, e era um povo muito indisciplinado, cometia muito adultério, eles eram muito indisciplinados. E Moisés, visando consertar esse povo, visando dar uma segurada nesse povo, ele passou a imagem de um Deus rigoroso, de um Deus que castiga. Então, o pessoal, os hebreus, não estavam acostumados com o monoteísmo, eles acreditavam em vários deuses. Então, para começar a converter esse pessoal, Moisés transfigurou, passou a figura de Deus como aquele que castiga quem faz a coisa errada. Então ele passa os mandamentos dele, como o povo deve seguir, o que deve fazer, e como o pessoal era muito difícil de seguir, não estava acostumado a seguir leis, ele falou assim, quem não cumprir esses mandamentos vai receber um castigo, vai ser um pecador, por isso é um pecado, então Deus vai te castigar. E Jesus, quando veio, ele passou uma imagem de Deus totalmente diferente. Ele chamava Deus de Pai e transmitia que Deus era amor. Ele era muito amor, amava todo mundo incondicionalmente, ele era muito perfeito, ele era muito justo, afastando essa imagem do Deus que castiga. Então, esse significado do pecado ficou meio sem sustentáculo. Ele ficou, então quer dizer que a gente vai pecar e Deus não vai fazer nada, então tranquilo, vamos poder pecar sossegado que não vai ter problema. Mas daí é a lição que Jesus traz e que a doutrina espírita esclarece amplamente para nós. Porque, o que acontece? No trecho inicial da palavra, do livro, ele fala assim, amado, não sigas o mal, mas o bem. Quem faz o bem é de Deus, mas quem faz o mal não tem visto a Deus. Quem fala isso é o João. Aqui nessa própria trecho do Evangelho que João nos traz, ele demonstra claramente que Deus não criou o mal. Deus, quando ele foi o Criador, ele não falou assim, vou fazer o bem e vou fazer o mal. Na verdade, como a gente pode perceber no final, ele falou assim, quem faz o mal não tem visto a Deus. Quer dizer, está se afastando de Deus. Quando a gente pega o Livro dos Espíritos, na primeira pergunta que o Allan Kardec faz para os Espíritos, ele pergunta, o que é Deus? É uma pergunta, a primeira, para abrir o Livro dos Espíritos. Deus, os Espíritos responde, Deus é a inteligência suprema, causa primeira de todas as coisas. Se ele é a causa primeira de todas as coisas, tudo parte dele. Então, todo o nosso raciocínio vai partir de Deus, daquele Deus que a gente considera soberanamente justo e bom. Então, como a gente pensando logicamente, como de uma pessoa boa pode vir uma coisa ruim? É ilógico, não tem como a gente pensar, como Deus criaria uma coisa ruim? Se a gente pensar, muita pessoa fala assim, existe o diabo, existe o demônio. Se a gente pensar logicamente, Deus não quer perder nenhum filho dele. Deus não admitiria perder um filho para virar o diabo, para virar o demônio. Deus é amor, ama nós todos igualmente. Então ele vai amar todo mundo igualmente. Somente aquele que se afasta dele, conforme a pessoa vai se afastando dele, vai se afastando das leis naturais, ela vai praticando o mal. O mal, na verdade, que seria? É uma denominação para algo que não é bem, que não é bom. É o contrário. Então, como não tem o nome, você não fez o bem, então o que você fez? Criaram o mal. Então, o mal não é natural da gente, não é natural do ser humano, não é natural do espírito
para ser mal. Ele está temporariamente mal. Ele vai, na medida que ele for evoluindo, ele vai melhorar. É natural. E conforme Deus nos dá o livre-arbítrio. O que seria o livre-arbítrio? Ele dá a liberdade para a gente praticar atitudes que quisermos, pensamento que quisermos. Então, ele não força ninguém, ele não vai castigar ninguém de praticar o mal. Não existe um tribunal, quando nós desencarnarmos, vamos chegar no céu, vai ter um tribunal, o juiz vai estar lá togado, bonitinho, com cabeleira, vai falar assim, não, você fez tal coisa, vai sofrer tal pena, e bate o martelo. Não tem isso. Na verdade, quando nós desencarnarmos, pelas vastas histórias que é contada para nós pelos espíritos que já desencarnaram, a gente, quando desligado do corpo, a nossa própria consciência vai nos acusar dos erros. Nós mesmos vamos pensar, vamos parar e pensar, falar assim, nossa, eu pratiquei o mal para tal pessoa, como eu faço para reparar? Esse arrependimento, esse remorso, vai fazer com que nós mesmos imploramos pela reencarnação, imploramos para consertar esse erro que nós causamos, para consertar essa dívida, para pagar essa dívida que nós causamos ao nosso irmão. E por isso, nós pedimos muitas vezes a reencarnação. Vemos muitas vezes nas nossas famílias, o que é nossas famílias na verdade? Pela nossa atual estágio evolutivo, nós estamos ainda no começo da caminhada. Erramos muito ainda, ofendemos muito nossos irmãos, praticamos muito mal. Então, com isso, vai e volta, a gente está lá e está aqui reencarnado para consertar um erro pretérito e muitas vezes praticamos vários erros aqui de novo, que vai nos obrigar a voltar aqui para consertarmos nós mesmos. Um amigo nosso, um espírito chamado Aurélio, ele deu uma mensagem muito bonita uma vez, que chamava Páginas. Ele nos conta que Deus, ele é muito misericordioso. E ele nos permite um caderno, de novo, um novo caderno. Nós imploramos por isso, porque é muito difícil reencarnar. E Deus nos dá esse caderno com todas as páginas em branco. Igual a gente compra na livraria, se você olhar, tudo em branco, as páginas. E ele nos permite escrever cada linha, cada página desse caderno, da forma que nós quisermos. Podemos escrever coisa feia, podemos não escrever, podemos encher de palavras, de atitudes bondosas, de atitudes promissoras, do bem, ou podemos encher do mal. Só que ele nos alerta para o seguinte: nós, quando escrevemos esse caderno, escrevemos a caneta, a tinta. Então, a gente não consegue apagar simplesmente, passar borrachinha e falar assim, nunca passamos por isso. E, por a gente ter esse livre-arbítrio, nos é dado também a responsabilidade das consequências das atitudes que tomamos. O que seria isso? À medida que a gente pratica uma ação, a ação não é obrigatória, podemos praticar se quisermos, mas a reação, essa é obrigatória. A reação que volta contra nós, se praticarmos o bem, receberemos o bem. Se praticarmos o mal, receberemos o mal. E essa como estamos escrevendo nessa nossa reencarnação, somos professores, nascemos em tal família, e vamos escrevendo, livre. Podemos fugir de casa, praticar o mal, homicídio, só estamos escrevendo. Só que esse caderno vai para uma professora muito rígida, que não vai admitir erro sequer, nenhuma vírgula fora do lugar, ela não admite. E essa professora é a nossa consciência. A nossa consciência vai analisar esse livro, vai ver onde eu escrevi tal coisa, está errado isso. O que eu posso fazer? Vamos começar a escrever de novo, um novo caderno, sem praticar aquele erro pretérito, consertando aquele erro pretérito. Tem uma passagem bastante conhecida de Jesus, quando ele está passeando lá e tem uma mulher amarrada no tronco que ia ser apedrejada. E ele pergunta, ele está lá escrevendo no chão, daí o pessoal fala assim, todo mundo já com pedra na mão para começar a matar ela apedrejada. Daí ele pergunta para ele, mestre,
o senhor não quer começar? O que o senhor acha disso? Daí ele fala, aquela tradicional mensagem dele. Ele fala, ó, tá bom, vocês querem dar apedrejado? Pode dar, mas quem não tiver nem pecado pode atirar a primeira pedra. Daí parou a multidão, um largou a pedra, o outro foi largando, foi indo embora, com vergonha, porque o que estava acontecendo? Eles estavam condenando a mulher e, na verdade, todos ali poderiam ser condenados no lugar da mulher também. Ninguém tinha capacidade, ninguém tinha competência de não ter nenhum pecado e falar, não, eu consigo, eu sou melhor que ela para fazer isso. E Jesus, indagando pelos apóstolos, ele fala assim, alguém sabe o que estava passando naquela mulher? Alguém sabe quais são os problemas que aquela mulher tinha, que chegou a cometer o adultério, que o pessoal estava condenando ela? Daí ele fala assim, acusar ela não seria aumentar mais a dor? Muitas vezes a gente começa a acusar as outras pessoas, a gente começa a cutucar a ferida das outras pessoas, espizinhar, falar, ó, você é muito pecador, você não faz isso, você não vai no centro, você não reza, você não faz aquilo. Mas a gente sabe os problemas que essa pessoa está passando para acusá-la assim? A gente tem esse direito de acusar ela, de bater o martelo por ela, pela consciência dela, pôr ela no lugar certo? Não temos. Não adianta a gente querer consertar ela, dar força, a muque. É a própria consciência dela. Se não for dessa vez, se não vai pelo amor, o Kardec falou, vai pela dor, vai vir, vai sofrer de novo, vai ter que passar tudo de novo. E muitas vezes, um campo de resgate de nossas provas, um campo que a gente vai e vem, a gente sempre está junto do pessoal, são as nossas famílias. As nossas famílias, geralmente, a gente sempre volta o ofendido com o ofensor, sempre o pessoal pede para voltar como um filho, como um pai, para poder ajudar uma que, por exemplo, eu havia atrapalhado anteriormente. O André Luiz, ele escreveu uma série de livros e ele conta experiências dele quando ele desencarnou, o trabalho que ele estava fazendo com o pessoal. E numa dessas histórias, ele estava com o Clarencio, era o mentor dele, e eles foram analisar uma reencarnação, a reencarnação do Segismundo, que é o nome do personagem. E a história era mais ou menos assim. O Segismundo, numa vida passada, ele tinha um casal, ele tinha rompido o casal, tinha separado esse casal, tinha matado o homem com um tiro no coração, e a mulher ele tinha usado e tinha jogado depois, naquela época, quando perdia a virgindade, essas coisas, a mulher não valia nada e foi afastada, marginalizada. E estava no momento presente, o que tinha acontecido? O rapaz que tinha morrido voltou com a mulher novamente para viver um casal novamente, e o Segismundo estava pedindo para voltar como filho deles, para poder auxiliar os dois a ficar unidos, que anteriormente ele tinha separado. Então ele falou assim, não, eu quero ser o filho deles para uni-los mais, para ajudá-los mais. Só que toda noite, quando o Segismundo chegava perto, porque quando nós dormimos, a gente desdobra do corpo. O espírito ele ganha uma liberdade momentânea e vai trabalhar, vai para a gandaia, vai para onde a nossa mente está focada. E na hora que o rapaz que tinha morrido desdobrava e deparava com o Segismundo ali, que foi o assassino dele, o que acontecia? Ele sentia muito temor. Ele mandava vibração para ele sair de lá, que ele não gostava, é o cara que tinha matado ele. E ele não conseguia essa aproximação, o Segismundo não conseguia aproximar do casal para ter essa reencarnação. E por isso o pessoal, os mentores desse pessoal, pediu para o André Luiz e para a equipe dele ir auxiliar. E numa noite ele pegou e mostrou para o rapaz que ele na verdade tinha matado mesmo, só que ele estava implorando o perdão dele, pedindo humildemente para ser filho, para ajudar. Foi quando o rapaz aceitou o Segismundo voltar. E ele até conta que quando houve a relação sexual do casal, todos os espíritos se retiraram para respeitar essa relação sexual, que era com amor, que era com muito carinho, e no final eles voltaram lá,
E o mentor dele, o Clarencio, ele pegou o espermatozoide exato que era para fecundar o ovo, no ovo, qual que era o exato para dar as características que o Segismundo precisava, mostrando que a equipe espiritual, nossos mentores, interferem nesses detalhes reencarnatórios. E foi quando o espírito do Segismundo foi diminuindo, ele foi condensando a matéria, até se adentrar, se formar como uma coisa só com a mulher que tinha ficado grávida dele. E o interessante é que ele falou, ele confirmou antes, o meu problema de coração, certo, você já foi aceito pela equipe espiritual. Então, o que ele veio? Ele pediu para vir com o problema de coração para o mesmo problema que ele causou na pessoa que ele assassinou. Essa é uma forma da reação. O que ele fez? Ele praticou uma ação, a reação dele foi ter o mesmo problema que a pessoa teria para resgatar isso. E com isso, a gente é livre, né, para praticarmos o bem ou o mal. Na verdade, todos nós, a gente frequenta uma faixa vibratória. Então, a gente entra em sintonias. Nós somos parecidos como uns rádios, com antenas de rádios. Então, a gente capta a sintonia que a gente está vibrando. Se estamos vibrando numa sintonia baixa, nós vamos captar toda a energia baixa, todos os nossos irmãos que estão vibrando na mesma sintonia que a gente. Agora, se nós elevamos nossa sintonia e começamos a vibrar numa sintonia mais elevada, nós começamos também a vibrar, a acompanhar essa vibração mais elevada e os nossos irmãos mais elevados. E um detalhe, quem está vibrando mais baixo não consegue ver e atingir quem está vibrando alto. E isso nos mostra claramente que se a gente é atingido e se a gente começa a captar coisa ruim, porque nós mesmos caímos a nossa vibração, nós mesmos deixamos nossa vibração frequentar essa frequência baixa, e daí quando nós caímos, através do momento de ira, através do momento de revolta, quando proferimos palavrões, depois que a gente começa a vibrar baixo, daí é muito difícil sair, porque os irmãos que vibram nessa categoria mais baixa, quer que todo mundo vibre igual, quer que todo mundo, eles gostam que, não, vamos todo mundo, já que estamos aqui enrolados mesmo, vamos ficar todo mundo aqui. E fica segurando, e fica causando mais transtorno para a gente, fica nos causando mais coisas ruins, para que nós não possamos levar uma prece e possamos subir essa vibração. Então, o poder da prece é muito importante nesses momentos que estamos passando com dificuldades, passando provas. E certamente temos companheiros de categorias mais inferiores que nos prejudicam. Então, a prece, ela nos liga ao alto, e nisso a gente ganha vibrações, a gente recebe essa coisa boa e consegue vibrar mais alto. Tem uma passagem interessante do André Luiz, que ele vai visitar um centro espírita, parecido com esse, assim. Daí ele vai lá ver como é que é, e daí ela acompanha o pessoal chegando no centro, igual nós aqui, e num plano espiritual, lógico. Daí o pessoal vem acompanhado com uma galera atrás de espírito, né? Os obsessores, os companheiros que a gente vai captando mentalmente pela vibração. Só que na hora que a pessoa adentra ao centro, os obsessores ficam de fora, eles não é permitida a entrada deles. Os centros, geralmente, esse aqui com certeza, tem um campo magnético de energia que impede, a vibração não bate, eles não conseguem entrar. Então, fica lá fora, está lá fora todos os nossos obsessores esperando a gente sair daqui a pouco. Chegaram lá no centro, uma família que eles estavam acompanhando, e estava a mulher, a mãe e um casal de filhos. E lá rezaram. Daí ele conta, sabe, os mentores que auxiliam, nos dão passes, tratamentos que eles fazem, assim, mesmo a gente nem saber, sem pedir, eles nos tratam, harmoniza a nossa vibração, tudo certinho, prepara a gente belezinha. Na hora que essa família saiu, tudo já uma luzinha aparecendo, tudo bonitinho, saíram na rua, o obsessor não grudou no momento. Ele ficou de longe acompanhando, porque a vibração dela estava alta. Eles não conseguem chegar perto. E eles foram andando, indo embora a pé, os três, e os obsessores de longe, olhando, acompanhando os três.
mas de longe, sem contato nenhum. Daí foi quando começa a lamentar da vida. Ai, mas a vida tá ruim, eu sou viúva, e nada acontece pra gente, não temos sorte. Daí, no mesmo momento, o irmão começa a lamentar da mulher também. Ah, minha mulher é uma chata, fica me cobrando fazer as coisas, não deixa eu sair com meus amigos. E foram indo, conversando. E um falando, o outro falando, um falando, o outro falando, e foram caindo. De repente, quando eles começaram a chegaram na vibração que eles estavam antes de entrar no centro, e a mesma vibração dos obsessores, foi quando os obsessores voltaram e se conectaram a eles, e começaram a influenciar, falar mais mal um do outro, falar mal da mulher, da sogra, falar mal da nora, e começaram aquela bagunça como se não tivesse ido no centro espírita. Por momentos, assim, rapidamente, só através do pensamento. O pensamento foi levando eles para baixo e abaixaram. Interessante nessa história que o rapaz vai, com aquela galera atrás, chegou na casa deles, ele entrou e viu que os obsessores não entraram também. O André Luiz falou assim, mas lá no centro espírita, tudo bem, lá é uma casa de trabalho, de respeito, mas aqui na casa do cara, por que eles não entram? Daí o mentor que estava com o André Luiz bateu na porta para entrar, porque geralmente eles entravam sem nada, né? Ficava lá dentro. Ele bate na porta e pede, vem uma mulher desdobrada, né? Ele via que era encarnada, mas estava desdobrada pelo sono, e ele pede licença para a mulher para entrar na casa. E essa mulher, não, claro, muito educada, muito amorosa, pede para entrar, deixaram ele entrar. O mentor do André fala, não, ele está estudando como é que é a vida espiritual, deixa a gente dar uma olhadinha e tal. Daí o André entra e percebe, o cara chega cansado, carregado, desgastado, sugado toda a energia que ele tinha por causa dos obsessores dele. E lá, a mulher, que já estava dormindo, desdobrada, pega, na hora que ele deita, ela começa a dar novamente passe, começa a centrar, a harmonizar todos os centros de força, começa a estabilizar. E o mentor do André nos conta o seguinte, que a mulher, ela cria, a mulher fazia evangelho no lar, ela rezava bastante, fazia muito bem, já estava num certo grau de evolução, e ela conseguia fazer um campo de proteção para o marido dela, que ela veio ajudar, que ela conseguiu evoluir e o marido dela ficou para trás. Então ela voltou novamente para ser a mulher dele, para ajudá-lo a subir. Então o que ele fazia? O que a mulher fazia? Ela dava um momento de respiro para ele ali dentro daquele campo de força que ela criou, amparando ele, para quando ele saísse, para ter um momento de reflexão, para na hora que saísse ele pudesse ter oportunidade de manter aquele nível mais elevado e não ser atingido novamente por esses obsessores. E daí, olhando a passagem, a palavra do Emmanuel que nos traz, nos deixa muito claro uma coisa, que na verdade o pecado, o mal, está dentro de cada um de nós. Nós movimentamos esse mal quando fugimos da lei natural de Deus, quando nós descumprimos o Evangelho. Jesus, quando veio aqui, ele nos traçou como se fosse um mapa. Para nós evoluirmos, tem que fazer assim, assado. Tudo exemplo, ele veio, deu exemplo certinho. Quando a gente sai desse caminho, quando a gente começa a desrespeitar por preguiça, por desleixo, nós começamos a praticar o mal. Isso é o mal. Não existe o mal é isso. Tem uma história do Neo e Lúcio, que é contada pelo Chico também, no livro chama Jesus no Lar, que ele conta, o pessoal perguntou para ele, para Jesus, esse livro são várias passagens que eles faziam, tipo um evangelho no lar, na casa de Simão, e com Jesus lá, né? Olha só a honra. E o pessoal perguntava para Jesus tal coisa, eles liam, um orava e perguntava, Jesus tal, pedia um assunto e Jesus falava. Nesse dia, perguntaram para Jesus, falaram assim, o que é verdade? Daí Jesus, sereno, falou assim, a verdade completa vocês não estão preparados para receber. Mas ele contou uma parábola interessante. Ele falou que tinha um homem que vivia numa certa caverna escura, sem luz nenhuma, totalmente cego, num ambiente mórbido, ruim, sabe, mal cheiroso,
que ele não aguentava ficar lá naquele ambiente, muito, muito ruim, a respiração era ruim, de tão pesado que era. E esse rapaz se sentia, falou assim, não, eu sou bom, por que eu estou aqui, né? E começou a rezar, pediu, por favor, me ajuda, tal. Daí, ele conta que um anjo do Senhor foi lá e deu a fé para ele, mandou a fé visitar ele. Daí a fé falou assim, não, continua rezando, continua trabalhando, você tem que buscar a melhora. Daí ele, por alguns dias, ele deu uma melhorada, mas voltou aquele sentimento mal, aquele ar ruim. Daí, rezando novamente, pedindo, suplicando, o anjo do Senhor enviou a esperança para ele, mandou a esperança para ele. A esperança que, se ele buscasse, ele poderia ter a oportunidade de melhorar, ele teria a oportunidade de se reformar. E ele falou assim, não, mas eu estou bom, eu não preciso disso. E pediu de novo, não, me ajuda, preciso de alguma coisa, me dá a luz, me dá alguma coisa. Daí o anjo do Senhor enviou a verdade para ele. Quando a verdade chegou, iluminou todo o ambiente que ele estava. E quando essa luz da verdade atingiu ele, ele viu que o próprio ambiente era causado por ele mesmo. Ele se deparou com a sua imagem toda cheia de feridas, com pus, toda cheia de feridas, com ferida pelo corpo inteiro. E foi quando ele percebeu que, na verdade, o ambiente que ele vivia, as coisas ruins, partiam dele. Foi quando ele fugiu correndo mais fundo da caverna, onde estava mais escuro, que ele não queria ver essas chagas que ele tinha. E Jesus, no final, ele conclui falando o seguinte, que muitas vezes, quando a própria pessoa percebe que depende dela, que o problema é dela, ela foge, ela não aceita isso. Então o que ela faz? Ela fala, não, por que eu estou ruim? Porque é por minha causa. Não é possível. Eu pequei, eu fiz o mal para receber essas coisas ruins. Isso nos mostra que, através desse livre-arbítrio que nós já falamos, nós podemos causar consequências drásticas para nós mesmos. E por isso a gente implora a reencarnação. A gente pede para voltar, fala assim, não, eu quero ir de novo lá, eu quero retomar novamente e quero que o meu ofendido esteja lá para eu ajudar ele. Um exemplo, eu prejudiquei a caminhada da pessoa, eu interrompi matando-a. Então o que eu quero? Eu quero que esse trecho que ela ficou sem cumprir da sua jornada, eu quero que dá um impulso para ela voltar, para ela melhorar. E quando a gente vem reencarnar, essa é a bênção da reencarnação, a oportunidade que a gente tem de restaurar erros pretéritos. E por isso, as nossas provas que passamos, a nossa família, é tudo previamente escolhido. Nós todos escolhemos a nossa família, quem vão ser os nossos pais, quem vão ser os nossos irmãos, quais os problemas que teremos, problemas tanto de falta material, de miséria, quanto de excesso de dinheiro, a riqueza, que também é uma prova muito difícil, que demanda muito mais humildade, muito mais atenção, né, da pessoa que está passando. Só que nós devemos ter em mente que as nossas provas não são estagnadas. Elas, vamos supor, se nós viemos para passar por certas provas, não é aquela, então se eu estou passando assim, eu não posso fazer nada mesmo, se eu sou pobre, miserável, então eu vou ficar aqui pobre, não vou fazer nada. Na verdade, nós podemos mudar essas provas. Aqui, nós podemos melhorar tanto aqui, quanto espiritualmente. No próprio Livro dos Espíritos, quando é indagado pelo Espírito a respeito da expiação, do arrependimento, o Allan Kardec ele faz a seguinte pergunta. Quando a pessoa praticou o mal, fala assim, o arrependimento tem lugar no estado corporal ou no estado espiritual? O arrependimento, para ver se a pessoa, para confirmar o que a gente estava falando. Daí a resposta dos espíritos é assim, no estado espiritual, mas ele pode também ter lugar no estado corporal, quando compreendeis bem a diferença do bem e do mal. Aqui está a oportunidade da gente melhorar encarnados. Nós reencarnamos, nós podemos melhorar, nós podemos suprimir certas provas, como também nós podemos piorar praticando o mal. Como ele fala, nós podemos agravar certas provas. A gente fez o mal para uma pessoa, volta aqui e faz um mal pior para essa mesma pessoa. Daí não adianta. Daí ele continua assim, o Kardec. Qual é a consequência do arrependimento no estado espiritual? Daí os espíritos respondem.
o desejo de uma nova encarnação para se purificar. O espírito compreende as imperfeições que o privam de ser feliz e, por isso, aspira a uma nova existência em que poderá expiar suas faltas. Está comprovando tudo que a gente comentou, que nós comentamos, sobre essa oportunidade da reencarnação, sobre essa necessidade de estarmos aqui resgatando pecados praticados anteriormente e a oportunidade de não pecar mais. Quando nos deparamos com a doutrina que nos mostra as consequências do pecado. Nesse pecado que a gente pode até usar entre aspas, porque é uma palavra meio distorcida por certas religiões, mas a gente tem essa oportunidade de estarmos aqui. E tem uma certa vez, tinha um ancião, que era um pregador, e ele pegou, ele sempre dirigia as cidades para pregar, levar a boa nova, levar o evangelho. E ele saiu um dia, ele não conhecia muito bem o caminho, mas começou a caminhar e anoiteceu rapidamente. Daí ele falou assim, ele viu uma cova assim, né, um buraco no chão, falou assim, eu vou deitar aqui. Daí ele pediu um amparo para Deus, falou assim, Deus me ampara, estou sozinho na noite, não enxergava nada. Então eu vou deitar aqui, daí apareceu a cova, ele foi lá, na hora que ele foi deitar na cova, apareceu um enxame de mosquito assim em cima dele, ele teve que sair correndo e falou assim, nossa senhora, olha aqui, uma cova ali e Deus me manda um monte de mosquito, né? E continuou caminhando. Foi mais para frente, viu um buraco numa árvore, certinho para ele deitar, ele falou assim, é ali mesmo, Deus mandou para mim. Na hora que ele foi entrar assim, começou a trovejar, ventar, a árvore caiu. E ele falou, nossa senhora, eu faço tudo para Deus e Deus não faz nada para mim, né? É tudo errado acontecendo comigo. Daí ele sai andando sem enxergar nada. Daí ele vê uma ponte e ele tinha uma bifurcação. Tinha essa ponte, ele olhou, do outro lado tinha uma areia bonita, branquinha, né? Daí ele fala assim, vou lá, a areia deve estar quentinha, deve ter um lugarzinho para eu ficar. Na hora que ele vai entrar na ponte, a ponte quebra, ele não consegue ir, ele fala, não é possível, tem que pegar o outro caminho. Andando mais um pouco, ele se depara com um casebre, bate lá, fala, opa, aqui agora o pessoal vai me acolher, estou bem. Chegou, bateu nesse casebre, o cara falou assim, gritou lá de dentro, a gente não atende ninguém à noite, vai embora. Daí o cara falou, não é possível, viu? Eu, pregador aqui, estou aqui, sabe, sofrendo aqui, nada, né? E foi para um canto e dormiu ao relento lá, caiu no meio do chão e dormiu. E na noite ele começou a ouvir muita gritaria, palavrões, barulho de tiro e tal. Daí, quando amanheceu, e ele não saiu de lá, né, na noite, quando amanheceu, ele foi voltando, ele percebeu que ele tinha pegado o caminho errado, que ele estava indo para o lado errado. Então ele foi voltando, para voltar para o caminho certo dele. Ele passou na frente do casebre, ele viu o rapaz, onde estava o casebre, morto. Tinha entrado um monte de saqueadores lá, assaltaram o casebre e mataram todo mundo que estava lá dentro. E ele falou assim, nossa, olha só, Deus me salvou disso, né? E foi voltando. Na hora que ele viu a ponte, do outro lado da ponte tinha um menino passando, o menino falou assim, nossa, olha lá, morreu um monte de gente lá do lado de lá da ponte, que é uma areia movediça, e todo mundo que passa afunda e morre. Daí ele falou, opa, olha só, se não tivesse caído da ponte, eu tinha morrido também. E foi voltando. Quando ele viu o tronco da árvore, ele falou assim, ele comentou com um rapaz na estrada, quase que eu dormi aqui ontem, se não tivesse caído o tronco. Daí o cara falou assim, sorte que você não dormiu, isso aqui é um esconderijo de lobos, que todo mundo que entra aqui, o pessoal, a matilha vai lá e come todo mundo. Daí ele olhou e falou, nossa, não é possível, né? Olha que coisa mais boa. Daí ele foi voltando, na hora que ele viu a cova que ele ia deitar, a primeira cova, estava um ninho de serpentes lá. Ele ia deitar em cima do ninho de serpentes. Daí Jesus, que é nesse mesmo livro, Palavras de Vida Eterna, Jesus nos alerta para o seguinte, às vezes, Deus nos tira de cada situações que nós mesmos podemos piorar nossas provas, nossas provações. Então, se nós estamos passando por provas, por dificuldades, às vezes é necessário, mas a gente não sabe. A gente fala, por que eu tenho que casar com aquela mulher que me inferniza e aguentar ela a vida inteira? Mas se a gente voltar para trás e ver a história, por que nós estamos juntos novamente, tem um motivo. Deus, como a gente falou no começo, Ele é justo. E não seria justo Ele permitir uma coisa à toa. Por que eu tenho que sofrer com aquela mulher o dia inteiro?
Não é justo. A justiça dele nos permite voltar, amparar arestas, voltar tudo ao normal para vivermos harmoniosamente bem. E tem também uma história de um emissário, um pregador, que ele falou assim, falando de pecado, ele falou, mas pecado? Ele ficou pensando, falou assim, mas o que é pecado? Ele estava em dúvida do que era pecado. E daí ele falou assim, já sei, vou rezar, vou pedir para um anjo me esclarecer o que é esse pecado. Daí ele rezou, tal, dormiu, desdobrou, foi lá para dar uma voltinha, e apareceu um anjo do Senhor, e ele falou assim, eu sei mesmo o que eu quero. Falou, o que é pecado? Eu preciso saber o que é pecado para falar para os outros lá que me perguntam, tal. Ele falou assim, o que você acha que é pecado? Daí ele fala os 7 pecados capitais, que é a soberba, avareza, luxúria, ira, gula, inveja e preguiça. Daí o anjo falou, opa, decorou, tá bem, hein? Tá tudo certo. Daí ele fala assim, mas qual que é o pecado mesmo? Ele falou assim, na verdade, eu vou ler que é meio grande. Ele falou assim, na verdade, o anjo falando, se o soberbo trabalhasse para o bem de todos, não encontraria ensejo de cultivar o orgulho e a vaidade que o levam a acreditar-se no que é ponto central do mundo, que ele é o ponto central do mundo. Se o avarento conhecesse a vantagem do suor, na felicidade dos semelhantes, não se entregaria à volúpia da posse que o obriga a acumular dinheiro inutilmente. Daí o anjo continua assim, se o homem, inclinado à tentação dos prazeres fáceis, aprendesse a despender as próprias forças em favor da elevação coletiva, não disporia de ocasião para perder-se as paixões aniquiladoras que o arrasta ao crime. Daí ele continua, afastando pecado por pecado, dos 7. Se as pessoas facilmente que ficassem em ira, estivessem dispostas a servir de acordo com os desígnios divinos, não envenenariam a própria saúde com remorsos e angústias injustificáveis. E se o guloso vivesse atento à tarefa construtiva que lhe cabe no mundo, não se escravizaria aos apetites devastadores que lhe arruinam o corpo e a alma. E se o invejoso utilizasse a existência no trabalho digno, não gastaria tempo acompanhando maliciosamente a iniciativa do próximo, complicando o próprio destino. Daí ele parou. Daí esse pregador falou assim, mas está faltando um. Daí ele falou assim, esse é o pecado principal, a preguiça. O anjo falou assim, a preguiça do homem, se ele trabalhasse para a reforma dele, para o melhoramento dele, se ele não fosse preguiçoso, ele estaria praticando o bem sempre. Por isso, se ele for preguiçoso, todos os outros pecados, todas as outras faltas nos acometem. Daí, quando temos preguiça, em vez de a gente fazer alguma coisa de bem para o outro, a gente fica pensando mal dos outros. Não tem nada para fazer, eu fico pensando, nossa, por que aquele cara não emagrece lá? Está gordo, está ruim. Por que aquela mulher lá não pinta o cabelo, corta, se maqueia, faz uma lipo? Se a gente trabalhasse, a gente não teria tempo para pensar nessas besteiras. E a maioria das mensagens, se você for ver, os Espíritos nos recomendam trabalhar na caridade sempre, sempre trabalhar na caridade. Tudo se você for resumir, o que é? Trabalha, melhora. Trabalha, ajuda os outros. Trabalhar sempre. E é isso que a gente deixa a mensagem de a gente trabalhar para evitando pecados nossos mesmos. Muito obrigado a todos. Lembrando que o trabalho é uma lei divina, né, Alexandre? É uma das, né? Uma das. Como viver sem o trabalho, né? De alguma forma, o ser humano tem que fazer alguma coisa, né? Para não cair em todas essas questões. Alguém gostaria de fazer algum comentário, alguma pergunta? Não, eu acho que não. Olha, de duas uma, ou ninguém tem pecado... Ou são tantos que é, né, aquela coisa, por onde eu começo, né? Por onde eu começo. Bom, mas eu gostaria de fazer um comentário, então, já. Nós estávamos até conversando antes da palestra a respeito da tentação que o mundo nos oferece. O pecado está aí. Agora, nós não temos obrigação nenhuma de sermos pecadores, e nem precisamos o ser, né? É a questão que o Alexandre colocou bem sobre o livre-arbítrio.
Nós podemos ou não. Né? Desde que, sabe aquela frase famosa? Desde que o mundo é mundo, ele é assim, ele nos oferece todas as oportunidades. Ah, mas os mundos também não evoluem? Os mundos evoluem. Só que o mundo é um só, é uma individualidade. Né? O nosso planeta, vamos supor, a Terra é uma individualidade perante outros planetas. Então, ela tem o seu próprio ciclo evolutivo. Agora, quantas individualidades não habitam a Terra? Né? Dentro desse globo terrestre, quantos livres arbítrios não existem? Então, a evolução ela é muito relativa. Para uns ela é menos, para outras ela é mais. Então, as tentações estão aí, os pecados, entre aspas, estão aí, mas cada um, de acordo com a sua evolução, vai praticá-lo, vai abraçá-lo ou não. Então, é complexo esse negócio aí, né? Porque mesmo dentro do meio espírita, a gente ouve tanto aquela questão, eu sei que é errado, mas é tão difícil. Não é? A gente não ouve, a gente não se pega nessas coisas. Tem um monte de coisa que a gente sabe que é errado, mas é difícil. Aí o Alexandre lembrou bem aquela questão da consciência. Mas quando a dita cuja dói, né? A professora consciência, quando ela dói, ela já está nos ensinando que nós já aprendemos que aquilo está errado. Então, por que fazer? Por que pensar? Por que sentir? Porque, eu gostaria de fazer uma pergunta para você. Agora vai uma pergunta minha, vai. A questão do sentir. Pensar, a gente pode até repudiar o pensamento negativo, né? A coisa ruim, e colocar um pensamento construtivo, uma coisa positiva ali. Falar e agir, então, nem pensar. A gente pode deixar, não precisa. Mesmo que aquilo nos custe muito, a gente não precisa falar nem agir de forma errada. Mas e o sentir, hein, Alexandre? Sentir é meio complicado, né? Sentir o quê? Como assim? Sentir algo ruim, algo não muito bom. Como evitar isso? Acho que a parte mais difícil é o sentir, né? Mas eu acho assim, quando a gente sente, na verdade passou pelo pensamento anteriormente. Se a gente começa a sentir um ódio, é porque a gente odiou, pensou, falou, não, aquela pessoa não presta, aquela pessoa é ruim. Veio pelo pensamento, a gente absorve aquilo e nos contamina. Tem o André Luiz mostra uma imagem no plano espiritual que a pessoa ela começa a emitir pensamento ruim para outra pessoa, ela começa a pensar coisa ruim. Só que o próprio pensamento dela, uma nuvem negra, uma energia negra, começa a adentrar na coluna espinhal dela e vai para o corpo inteiro. E é onde ela começa a sentir o ódio, sentir sabe assim, a giriza da outra pessoa, não quer ficar perto, sente mal. E o próprio pensamento dela envenenou ela mesma. E pode até envenenar outra pessoa, porque emite, né, a vibração. Então não existe aquela desculpa, né, mas o meu sentimento é mais forte, né, do que eu. É porque falta vontade, tem muita preguiça de melhorar. A gente não ouve isso. Mas foi mais forte, eu senti porque eu senti. Porque é bem esse, porque o processo é todo esse. Nós conhecemos a técnica e sabemos como ela funciona. Então, aí é que está. A partir do momento que a gente conhece, cabe a nós irmos atrás, trabalhar. Educar isso, né? Educar. Aí é que está a dificuldade, é educar isso. Que aí vem aquela questão, tendências, né? Índoles. É uma luta. É uma luta. E se fosse fácil, todo mundo já estava batendo asinha, anjinho lá no céu, né? Gente, alguém... Evolução, Marcelo. Vocês falaram da evolução. O ser humano, o espírito volta à Terra, ele volta com uma tela apagada, certo? Ele nasce simples e ignorante, então ele vai começar a aprender dali. Todos nós evoluímos. Nosso objetivo principal é o caminho da evolução, da perfeição. Mas cada um evolui no seu estágio, né? Mais depressa, menos. Uns demoram mais. Porque aqui na Terra todos encontramos tentações diversas, né? De jogo, de fumo, de drogas, de álcool, enfim. Inúmeras tentações. E aí cabe a cada um aprender a discernir, né? Isso aí mostra claramente que cada um tem um livre-arbítrio diferente do outro. Então, igual naquele casal que eu estava contando a história, que a mulher tinha evoluído e o marido ficou. Eles viveram a mesma oportunidade,
praticaram as mesmas coisas, só que um observou, praticou mais o bem, fez mais caridade, fez a coisa mais certa, foi, o outro ficou para trás. É o livre-arbítrio, não tem jeito da gente puxar todo mundo. Nós, querendo ou não, até o próprio Emmanuel fala, nós todos vamos evoluir juntos. Nós vamos, todo mundo, se a gente passar para um outro estágio, vamos todo mundo junto. Por isso que quando um ente querido nosso, que ainda não se deu conta de que deve evoluir, de que deve praticar o bem, o que acontece? A gente volta para ajudar ele. Por isso que, geralmente, em família, você vê um é mais evoluído que o outro. Você vê, nossa, como é que é? Você vê um casal e fala assim, nossa, uma pessoa tão evoluída com um ogro ali, uma pessoa que não sabe nem falar direito. Daí, se uma pessoa não vai embora sozinha, fala, eu evoluí, vocês não evoluíram, o problema é de vocês, tchau para vocês, eu vou lá para Júpiter. Não vai. A consciência vai falar, não, vou ajudar meus irmãos, vou ajudar todo mundo para ir comigo. A solidariedade com todo mundo. Só que assim, cada um, o caminho, o mapa está escrito no Evangelho, a doutrina vai e ilumina, então você vai andar por aqui, por ali. A velocidade que a gente vai andar, cada um tem uma. Se você anda na rua, um anda mais rapidinho, o outro mais vai devagar, o outro já vai parando em toda esquina. Agora, cada um é do jeito, depende da vontade que você tem de melhorar, a vontade que você tem de seguir em frente. E cada um está num estágio mesmo. Né? Mas aí no caso de parente que você falou, é como o pastor diz, ele vai atrás daquela ovelha desgastada e resgatar ela. Né? Traz de volta. Porque, imagina assim, o senhor, se você tem um filho, se você fala assim, eu vou embora para uma cidade que é beleza, que não tem mal e tal, você vai falar, você não pode entrar lá, então fica aí, tchau para você, eu vou embora? Não. Você não vai, o coração não deixa, o seu sentimento não deixa. Então o que você vai fazer? Então vou ficar aqui até você melhorar para nós ir juntos. Daí fica, melhora, dá umas tretas, conversa, vai que se chacoalha para ver se pega no tranco. Não pegou, vamos embora. Se não, fica aqui. Não adianta. Ok, muito obrigado. Eu gostaria só de perguntar, né, a respeito da história que você contou, do casal que depois recebeu como filho aquele malfeitor. Uhum. O marido estava de comum acordo também por ter esse filho com problema de coração, né? Então, na verdade... Senão ele sofreu 2 vezes. Não, na verdade foi assim. Eles, antes de reencarnar, eles combinaram no plano espiritual, na colônia que eles viviam, deles voltarem antes, o rapaz que foi morto e a mulher, eles iam voltar antes para reconciliar e ia receber uma força, tudo combinado já, ia receber uma força do Segismundo, que era o que ia encarnar. Só que quando a gente encarna, tem aquele véu do esquecimento, a gente esquece o passado. Só que fica certas emoções, fica certas sensações. Então, se a gente se deparar com a pessoa que matou a gente, então vai ter aquela repulsa inconsciente, que a gente não vai saber por quê, mas a gente, aquele cara ali não dei certo muito com ele, não vai. Então, por isso que na hora que ele ia, ele falava assim, aquele cara vai me fazer mal. Ele não sabia o que ia fazer, mas fazia mal para ele. Daí foi quando, que eu até falei, ele mostrou por que ele estava sendo reencarnado, ele mostrou a história. Eles voltaram um pouco atrás e falaram assim, aconteceu isso, agora ele vai receber, vai ajudar vocês, tal. Foi quando ele aceitou. Ele aceitou, e o outro teve a humildade de implorar para ele para voltar como filho. Tipo assim, você matou ele, sim, sabe? Uma pessoa teve que se rebaixar, ter humildade, falar, quero ser seu filho, e ajudou, né? Ajudou a união novamente. Gente, mais alguém? Alexandre, obrigada. Obrigada. Foi muito boa a palestra. Nossa, a gente ia ficar aqui falando de pecado, de livre-arbítrio, de evolução, até a chuva passar, né? Mas teremos outras oportunidades, com certeza. Obrigada, Alexandre. Vamos assim, levando o nosso pensamento novamente até a figura de Jesus, onde nós vamos fazer com que os nossos melhores pensamentos e sentimentos se unam e possam atingir aqueles que tanto necessitam do melhor que temos em nós. Nós vamos envolvendo todo o nosso planeta,
que todos os seus governantes, seus líderes, possam receber essas vibrações amorosas e terem a consciência exata de passarem adiante, através da sua liderança, o melhor para o seu povo. Vamos envolvendo médicos, enfermeiros, auxiliares da saúde, aqueles todos que levam o remédio, o lenitivo da dor, para todos aqueles que se encontram com o sofrimento físico instalado em seus corpos. Que neste momento nós possamos aliviar, na medida do possível, a este irmão nosso, levando um pensamento de harmonia e tranquilidade a todos aqueles que não conhecem o refúgio e o calor de um lar. Asilos, orfanatos, presídios. Apesar de sabermos que a necessidade de cada um neste momento é exatamente o tipo de vivência a que estão sujeitos, lembremos que qualquer um de nós poderá estar em uma dessas situações no dia de amanhã. E assim, nós vamos vibrando pelos nossos lares, levando uma luz muito intensa, que vai clareando cada recinto do nosso ambiente doméstico. Vibremos para cada familiar nosso, embalando com aquele amor, com aquela felicidade que nos transborda do coração, para que ele possa ser atingido. Vibremos por esta casa, que ela possa continuar de portas abertas para todos aqueles que a procuram, para o trabalho, para o auxílio, para o reconforto, para a palavra amiga, para o conhecimento, enfim, seja qual for a intenção de cada um. E é assim que os amigos da espiritualidade, responsáveis por esta reunião, que aqui se encontram, que a eles vamos agradecendo por ela ter se realizado. Vamos agradecendo a Jesus, o nosso Mestre, e acima de tudo, a Deus, nosso Pai. E que todos nós possamos ter uma semana tranquila na bênção do Pai Maior. Que assim seja, graças a Deus.